Sobre a proteção de Deus, dou por aberta a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usar da palavra durante o expediente. Neste momento, passaremos ao pequeno expediente. Convido a vereadora inscrita para fazer a leitura de um trecho bíblico, vereadora Vanderleia. Feliz o homem que haja sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Obrigado, vereadora. Dando continuidade, vamos aqui justificar o atraso da reunião. Tivemos uma reunião antes na sala da presidência com o pessoal do COA, a Cola com os alunos, então, por isso a gente atrasou um pouquinho a sessão, mas agora dando continuidade ao nosso trabalho. A ata da 17ª sessão ordinária realizada no dia 13/5 está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. A ata da 17ª sessão ordinária realizada no dia 13 de maio de 2025 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da súmula da matéria recebida pela mesa diretora, sujeitas à deliberação do plenário. Matérias do Executivo. Projetos. Segunda votação do projeto de lei de emenda à Lei Orgânica número 02/2024 do Executivo. Altera o artigo 140 da Lei Orgânica do município de Ilhota. Votação do projeto de lei complementar número 21/2025 do Executivo. Ratifica alterações no protocolo de intenções do consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, SIM, e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 15/2024 do Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Destino. Os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Obrigado, vereador. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal não sujeitos à deliberação do plenário. Correspondências enviadas. Ofício 45/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação das proposições e indicações de número 297 a 318 de 2025. Ofício número 46/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a doação de bens à Prefeitura de Ilhota.
Destino: as correspondências acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Indicações. Indicação número 319 de 2025 do vereador Roberto Herto Geraldo Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência a recriação do campinho de areia que anteriormente existia na Associação de Moradores do bairro Ilhabela. Esse espaço era muito querido pela comunidade, proporcionando momentos de lazer e integração entre os moradores, especialmente as crianças e jovens da região. A revitalização do campinho de areia traria diversos benefícios, como a promoção de atividades esportivas, o incentivo à prática de exercícios físicos e a valorização do convívio social. Além disso, um espaço bem cuidado contribuiria para a melhoria da qualidade de vida no bairro Ilhabela. Indicação 320 de 2025 do vereador Márcio Vladimir Pontioli. Solicita-se a Vossa Excelência a municipalização do trecho da rodovia Jorge Lacerda, compreendido entre a Loja Mardu e a divisa entre os municípios de Gaspar e Ilhota. Indicação 321 de 2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja atribuída a função de análise dos projetos da Secretaria de Planejamento Urbano a um engenheiro que trabalhe 40 horas semanais, tendo em vista que esta é uma demanda crescente e os prazos para aprovação estão demorando pelo fato do atual engenheiro trabalhar apenas 3 vezes por semana. Indicação 322 de 2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a reformulação da placa de identificação da Rua Lourdes Miranda, localizado no bairro Minas. Indicação 323 de 2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a implantação de tubulação de esgoto na Rua Lourdes Miranda, no bairro Minas, aproximadamente entre as residências do Sr. Melo e do Sr. Manuel. Indicação 324 de 2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a execução da tubulação de esgoto da Rua Lourdes Miranda, no bairro Minas, no trecho compreendido entre a residência do Sr. Roberto Miranda e o Ribeirão Comunitário. Indicação 325, 2025, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a desobstrução do bueiro e a limpeza da boca de lobo localizada na Rua Leoberto Leal, em frente à gruta, ao lado do galpão de festa da igreja, em frente à prefeitura no bairro Centro. Indicação 326 de 2025 do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a instalação de placas de pare e de proibido virar à direita e proibido virar à esquerda no cruzamento do loteamento europeu, no bairro Centro, neste município. Indicação 327 de 2025 do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada a instalação de uma caixa d'água comunitária no loteamento Primavera, no início da Rua Maria de Oliveira Berti, neste município, com o objetivo de garantir o acesso à água potável para os moradores do loteamento Primavera, especialmente em períodos de interrupção no abastecimento ou quando a água fornecida pela rede pública se torna imprópria para consumo. Indicação 328 de 2025 da vereadora Vandeléia Richard Verne. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a construção de lombadas elevadas no loteamento Coari, localizado no bairro Braço do Bolo. Indicação 329 de 2025 da vereadora Vandeléia Richard Verne. Solicita-se a Vossa Excelência que verifique com o Conselho Municipal de Saúde para que faça um mapeamento geográfico dos bairros atendidos por cada unidade de saúde, hoje existentes. Indicação 330 de 2025 da vereadora Vandeléia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência a realização de concurso público para o preenchimento do quadro pessoal de todas as áreas, a fim de assegurar o princípio da isonomia, onde todas as pessoas têm direito de concorrer a vagas de serviços públicos. Indicação 331 de 2025 da vereadora Vandeléia Richard Werner.
solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a colocação de macadame e o patrulhamento na Estrada Geral Manuel Bittencourt, no bairro Baú Baixo. Indicação 332/2025 da vereadora Vandeléia Richard Verne, solicita-se a Vossa Excelência que seja realizado o conserto, bem como o desentupimento do bueiro em frente à residência do professor Jaime, na Estrada Geral Baú Central. Indicação 333/2025 da vereadora Vandeléia Richard Verne, solicita a Vossa Excelência que seja realizado o conserto do bueiro na rua Antônio de Oliveira, no bairro Baú Central. Indicação 334 de 2025 do vereador Vanderlei José Costa, solicita-se a Vossa Excelência a instalação de um ponto de bebedouro de água potável na Praça Central. Ainda a colocação de fraldário quando banheiros estiverem instalados. Destino. As indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Pedido de informação. Número 28/2025, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja informado por meio de relatório detalhado qual a razão do engenheiro responsável por analisar os projetos da Secretaria de Planejamento Urbano só trabalhar às segundas, quartas e sextas. O mesmo é funcionário efetivo, contratado ou comissionado. Qual a carga horária de sua contratação? Qual a justificativa para trabalhar apenas 6 dias na semana, sendo que a demanda de projetos dependentes de aprovação é enorme? Justificativa. Este pedido de informação tem por objetivo transferir a informação recebida para a população de Ilhota. Destino. O pedido de informação acima citado será encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Moção. Moção de aplauso e reconhecimento número 7/2025, de autoria do vereador Francisco Domingo, aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, pela dedicação, compromisso e competência com quem exerce suas funções prestando cuidados essenciais à saúde da população de Ilhota. Nesta Semana da Enfermagem, destacamos a importância destes profissionais que, com empatia, responsabilidade e amor ao próximo, são pilares fundamentais do nosso sistema de saúde. Aos que atuam nos mais diversos espaços de atenção à saúde, nosso profundo respeito e gratidão pelos relevantes serviços prestados, sempre com profissionalismo, sensibilidade e excelência no cuidado. Esta moção expressa o reconhecimento e sinceros aplausos da Câmara Municipal aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, pelo inestimável trabalho em prol da vida. Destino. A moção de número 7/2025 acima citada será encaminhada aos homenageados. Matéria do Executivo. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 16/2025 do Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por doação da Diocese de Blumenau a área do Cemitério Católico de Ilhota. Revoga a Lei número 131 de 06 de agosto de 1970 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 18/2025 altera o artigo 1 da Lei Ordinária número 3.191/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar a área terreno à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para incluir o número de matrícula no imóvel. Projeto de Lei Complementar número 23/2025 do Executivo altera a Lei Complementar número 86/2027, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Destino. Os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providências. Matéria do Legislativo. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 12/2025, de autoria do vereador Márcio Vladimir Ponteolio, estabelece que, havendo a necessidade de abertura nos eventos municipais, a contratação
preferencialmente será de artistas locais e das outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 13 de 2025, de autoria do vereador Juarez Antônio da Cunha, acrescenta o inciso 3 no artigo 1 da Lei Ordinária número 1918/2018. Destino: os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para as providências. Obrigado, secretário. Comunico que neste momento, considerando o artigo 36, inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Neste momento, passaremos à ordem do dia. Segunda votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2024, do Executivo. Altera o artigo 140 da Lei Orgânica do município de Ilhota. Destino: o projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2024 que está em discussão. Obrigado, Neto. O projeto de emenda à Lei Orgânica 02/2024 que está em discussão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Delcio Dário Custódio. Sim. Idalete Richard. Sim. Fabrício Pereira. Sim. Udaí José de Assis. Sim. Roberto Herco Geraldo Oliveira. Sim. Rosemary de Souza. Sim. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderlei Richard Werner. Sim. Francisco Domingo. Sim. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2024 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Votação do projeto de lei complementar número 21/2025 do Executivo. Ratifica as alterações no protocolo de intenções do consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Sim. E das outras providências. O projeto de lei complementar está em votação nominal. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Delcio Dário Custódio. Sim. Idalete Richard. Sim. Fabrício Pereira. Sim. Odair José de Assis. Sim. Roberto Herco Geraldo Oliveira. Sim. Rosemary de Souza. Sim. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderlei Richard Werner. Sim. Francisco Domingo. Sim. O projeto de lei complementar número 21 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Votação do projeto de lei ordinária número 15 de 2025 do Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinária número 15 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 15 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. O projeto de lei ordinária número 15 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.
Neste momento, passaremos ao grande expediente. Convido, com uso a palavra, a vereadora escrita, a vereadora Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite. E todos que estão aqui presentes hoje, né, nessa casa, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, com grande alegria, né, que irei representar nossos queridos agentes de saúde. Na verdade, eu gostaria que um de vocês, agentes de saúde, estivesse aqui na tribuna para poder usar a tribuna e falar os seus pensamentos, o que vocês têm no coração de vocês para nossos vereadores, né, para a comunidade, mas infelizmente é de conhecimento de todos o quanto eu já lutei para o nosso povo ilhotense ter direito à tribuna, né, à fala, né, mas infelizmente Ilhota cala o nosso povo. Isso me entristece muito, porque a gente sabe que cidades vizinhas, todas o nosso povo tem direito à fala, mas infelizmente Ilhota cala o nosso povo. Excelentíssimos vereadores e vereadoras, senhor presidente da Câmara, comunidade ilhotense presente, nós agentes comunitários de saúde do município de Ilhota, por meio desta carta, expressamos nossa indignação e cansaço diante da omissão desta Casa Legislativa com relação ao não pagamento do incentivo financeiro adicional, o IFA, referente aos anos de 2023 e 2024. O IFA é um recurso federal previsto em portarias do Ministério da Saúde, destinado a valorizar o trabalho dos agentes de saúde por meio de uma gratificação. Ele não é benefício extra, e sim direito legal. Trata-se de uma verba específica que vem fundo a fundo para o município e deve ser repassado diretamente a nós. Em 2023, essa situação já foi apresentada a esta casa. Houve abaixo-assinado, apoio público e parecer jurídico reconhecendo que a regulamentação depende do Executivo. Mesmo assim, nenhuma medida concreta foi tomada. E mais uma vez, a Câmara se calou diante da gestão. Queremos saber, com clareza, o município recebeu os recursos do IFA? Se recebeu, por que não repassou? Onde foi parar esse dinheiro? Não aceitaremos mais falas vazias como somos a favor do servidor, pronunciadas por alguns nesta tribuna. São falácias. A prática mostra o contrário. Já são 2 anos de omissão e, pelo que se vê, esta casa tem agido a favor da gestão, cumprindo apenas as vontades do prefeito, sem fiscalizar nada de forma efetiva. Júlio César da Rosa, cidadão atuante, protocolou uma reclamação séria e bem fundamentada, exigindo providências. E nós, como servidores que estamos na ponta, abraçamos essa cobrança. Exigimos uma resposta, exigimos atitude e não aceitamos mais ser ignorados. Se essa casa continuar omissa, teremos que levar essa denúncia ao Ministério Público, pedindo apuração sobre o uso dos recursos e a responsabilidade de quem deveria fiscalizar e não o fez.
Confiamos que ainda há tempo de reverter esta postura, mas o tempo do silêncio acabou. Queremos o que é nosso por direito. Assinado Agentes Comunitários de Saúde de Ilhota, em apoio à reclamação do Júlio César da Rosa. Meus parabéns a você, Júlio, e a todos os agentes de saúde, porque eu sempre digo, gente, nessas situações, chega do servidor ficar calado, tem que se unir, tem que correr o que é atrás de direito. É uma vergonha, hoje, né, em pleno 2025, ter ainda que vir atrás do que é direito de vocês. Reivindicar uma coisa que é direito, né? Isso me entristece muito, porque quando eu era agente de saúde, eu me lembro que eu era do braço do baú, mas me colocaram no baú central por perseguição política. Eu fiz o PEMAC, baú central, baú baixo e da minha área do braço do baú. E fizeram reunião com nós e falaram, vocês vão ter essa gratificação. Desde aquela época ninguém ganha. Chega, digo para meus queridos agentes de saúde, vocês têm o meu apoio e tem que vocês receber esse dinheiro. E eu acredito que Joel, o prefeito Joel, ele vai se ceder e vai dar o que é de direito de vocês. Com o Guida não tinha conversa sobre isso. Mas com o Joel, eu vejo que ele é um gestor que dá para conversar com ele e acredito que ele vai atender os nossos queridos agentes de saúde. E também quero falar para vocês que hoje eu protocolei na casa um pedido de informação número 29/2025. Excelentíssimo senhor Joel José Soares, prefeito municipal de Ilhota, com amparo nas disposições regimentais, em especial o artigo 104 e 105 do Regimento Interno, solicita-se a Vossa Excelência que seja informado por meio de relatório detalhado qual a razão de não pagamento do incentivo financeiro adicional, o IFA, referente aos anos de 2023 e 2024, para os agentes de saúde do município de Ilhota, Santa Catarina. O IFA é um recurso federal previsto por portarias do Ministério da Saúde, destinado a valorizar o trabalho dos agentes de saúde. Por meio de uma gratificação, o município recebeu esses recursos do IFA, referente a 2023 e 2024, ou foi devolvido. Respondendo todos os questionamentos de forma clara e concisa neste relatório. Justificativa. Esse pedido de informação tem por objetivo transferir as informações recebidas para a população da Ilhota, em especial nossos queridos agentes de saúde. Isso aqui eu protocolei na casa, vai ser lido terça-feira que vem aqui na sessão, mas já está assinado por mim e quero dizer aos meus queridos agentes de saúde que podem contar com a vereadora Wanderleia do Baú. Dando continuidade, não possuído mais vereadores inscritos para a parte final do grande expediente, será destinado às lideranças partidárias e do prefeito. Liderança do PP, vereadora Wanderleia Richa Werner. A palavra, vereadora Wanderleia. Boa noite a todos novamente, né? Semana passada, eu fiz uma reclamação, estava, na verdade, indignada com a situação da nossa saúde de Ilhota, né? E da forma que eu encontrei quando eu cheguei lá terça-feira passada. Mas, como eu digo, não é só reclamar, né? Então, eu quero agradecer, né, ao secretário Jonathan e também quero agradecer ao prefeito, né, Joel, porque estava só com um médico, a fila estava enorme, tinha pessoas das 9 horas, foram atendidas 5 horas, 5 e meia, né? A criança, né, colocou um prego no pé, ela estava lá desde a 1 hora da tarde, ela saiu 6 horas da tarde, né? Então isso não pode acontecer. Mas graças a Deus, né, no mesmo dia entrei em contato com o secretário e no outro dia
até ele falou em 2 médicos, mas como eu comentei, aqui o nosso município hoje, ele tem que ter a necessidade de 3 médicos diariamente para ter um atendimento, né, com dignidade para o nosso povo, para os pacientes e para os profissionais da saúde. Porque assim, eu sempre falo para as pessoas quando eles reclamam, né, porque a pessoa, eu vejo que nossos profissionais da saúde, eles dão o melhor de si. É os técnicos de enfermagem, é os enfermeiros, são profissionais maravilhosos, né? Então, no dia que eu estava lá, eu vi pessoas, né, assim, pela demora, sendo meio até grosseiro com um atendente. Ela não tem culpa. Eu falei, vocês têm que cobrar do vereador, sim, do prefeito, do vice, do secretário, mas não dos nossos profissionais, porque os nossos profissionais, gente, eles já estão também assim, eles estão no limite deles, no limite dos limites, sabe? Porque, eu digo e repito, é indignante um vereador ganhar mais do que um professor e do que um enfermeiro. Eu fico indignada, por isso quando eu votei contra, eu votei por isso, porque a gente vê hoje o trabalho que o enfermeiro passa para os professores por não serem valorizados, né? Então, assim, é muito baixo o salário que eles ganham pela responsabilidade e às vezes, como eu digo, eles não têm culpa. Quando chega lá, demora uma consulta, demora a ser atendido, não é culpa do profissional, mas sim dos gestores que estão deixando a desejar. Então, meus parabéns aos agentes de saúde, aos professores, né, aos enfermeiros, todos da saúde, Conselho Tutelar, hoje que está aqui, que eu vejo o Conselho Tutelar, eu acompanhei muito trabalho, né, do Conselho Tutelar, que é um trabalho que não é valorizado e é de suma importância para o nosso município. Só quem acompanha, né, no caso, o trabalho do Conselho Tutelar, que vê a situação que vocês enfrentam, né? Então, uma boa noite a todos e fique com Deus. Dando continuidade, liderança do PL, vereador Vanderlei José da Costa. Líder do PSD, vereador Juarez Antônio da Cunha. Líder do MDB, vereador Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Líder do governo, vereadora Rosiméria de Souza. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rosiméria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadoras, pessoal do jurídico que nos acompanha aqui hoje e todo o pessoal da casa, né? A gente fica contente de ver a casa cheia, com certeza, né? Estamos sempre junto com vocês. A respeito de um documento que a gente recebeu aqui para assinar, sem explicação, sem nada, e até de uma forma assim até de sentir ameaça até, por conta de que vão levar nós ao Ministério Público. Gente, quem paga salário é o prefeito. E a gente sempre diz aqui nessa casa, se tem direito, não se discute. A gente está ciente, foi falado, foi cobrado, foi pedido. Ano passado a gente sabe que teve uma reunião com vocês, eles conversaram, eles explicaram o que é feito. O que foi feito? Foi feito o pessoal jurídico, foi o Betinho, foi o pessoal jurídico. Assim é o que eles disseram para nós ano passado, que foi feito tudo isso em conversa com vocês. Teve uma reunião sim, explicando, não que a gente eu acho que se tem direito tem que pagar. Se tem direito tem que pagar. Eu digo isso, né? Mesmo às vezes até nós achando justo, que eu acho que deveria ser direito para todos eles, que eu tenho muita pena daquele agente de educação que está lá, que trabalha 8 horas por dia lá dentro do CI, que ganha R$ 1.800 por mês. E vários, né, cozinheiro, o salário está baixo. A gente sabe que vamos passar agora por uma reforma administrativa, já foi chamada a empresa para fazer essa reforma, porque precisa mesmo, os salários, os cargos e salários têm muito defasado, né, e acaba até prejudicando a gente lá no dia a dia da escola, no dia a dia da saúde. Muitas pessoas até faltam, não tem mais compromisso, porque também não são mais valorizados. Eu acho que o profissional ele tem que ser mais valorizado. Nós que trabalhamos no setor público, a gente precisa a cada dia mais ser valorizado, né? Porque a gente tem que ter o dom de saber lidar com as pessoas, de atender, né, Paula? A Paula sabe muito bem também o que é isso, né, do dia a dia. Eu admiro muito o teu trabalho também, Paula, ali no conselho, porque eu não queria para mim. Olha que eu já fui diretora há 23 anos e eu sei o que vocês passam no dia a dia no trabalho de vocês ali, né? Assim como os agentes de saúde também, no dia a dia, nas casas, né, com as famílias.
Não estou tirando o direito de ninguém de querer. Com certeza a gente quer que vocês ganhem. Com certeza a gente quer que os outros profissionais também ganhem, né? Então, assim, eu só quero dizer para vocês que a gente assim, ficou um pouco meio chateado, os vereadores aqui, por questões de não vir conversar com a gente agora, de impor um papel e nos ameaçando ir ao Ministério Público. Não tem problema. Se tiver que responder lá, a gente vai também. Só quero dizer para vocês que a gente sempre cobrou deles e, como eu disse, se tem direito, com certeza eles têm que pagar. Boa noite a todos vocês, por enquanto. Obrigado, vereadora. Não havendo mais vereadores, lideranças partidárias, então fica aqui o espaço das explicações pessoais. Se algum vereador quiser fazer algum comentário, a aula está livre. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Delcio Dário Pistorinsky. Isso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à população aqui presente hoje e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Como é de costume, eu sempre gosto de explicar também minhas indicações aqui. Então, vou começar pela primeira indicação, que foi a respeito do pedido de colocar placa de pare e placa de vire à esquerda, proibido virar à esquerda e proibido virar à direita. Me foi passado essa semana que o loteamento europeu, aquela rua principal de entrada ali, poderia ser uma rua só de saída, porque realmente é perigoso aquela rua, né? Ainda não tem entrada ali para poder fazer a manobra, né? Trevo alemão. Então alguns moradores entraram em contato e a gente está colocando isso como uma indicação para que seja analisado, né? Seja estudado o caso e principalmente também as placas de pare, que tem muito cruzamentozinho ali dentro que não tem placa de pare e realmente pode ocasionar acidentes, né? Então essa foi a primeira indicação. Uma segunda indicação agora seria a respeito de colocar uma caixa d'água ali no loteamento Primavera. O pessoal me pediu bastante, há umas 2 semanas atrás, por conta da água estar salgada, né? Então foi cobrado bastante, mas né, não foi contemplado ele, foi colocado lá no Schneider. Ele fica uma distância um pouco difícil para ir pegar água lá e trazer, né? Então a gente está pedindo para que, se possível, colocar essa caixa d'água lá, deixar já disponível para os moradores, para que quando haja essas dificuldades da empresa em estar fornecendo água, ou né, tem algum motivo, alguma manutenção e fique com corte de água, ou a água fique salobra, fique né, de novo salgada, aquela população possa ter ali mais próximo um reservatório para que possa ter água potável, né? Então a gente está pedindo também para essa população que eles possam ser contemplados com essa caixa d'água. Um terceiro assunto que eu talvez vou até entrar com a indicação também é com relação aos roubos ali no cemitério. Essa semana eu recebi várias reclamações de novo que está tendo vários roubos ali, né? Então, me mandaram até foto de túmulos ali que foram saqueados. Então, é uma situação extremamente chata, né? Que já vem acontecendo há muito tempo. Sei que é difícil aquele controle ali daquela localidade, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Precisamos, de novo eu vou esbarrar no nosso audiência pública, né? Já foi aceito aqui por essa casa. Temos que marcar, só precisamos aí definir uma data, mas logo vamos conversar aí, vamos definir uma data e temos que sentar e ver essa questão. Todos os vereadores aí, toda a comunidade está junto para que a gente possa elaborar um plano de ação mesmo, para que a gente possa começar a combater essas situações. Porque não é possível que a pessoa não possa ter um túmulo lá no cemitério conservado, né, que ela possa cuidar a família, sem que vá vândalos lá e mexam nessa situação, né? Então, assim,
É triste a gente estar aqui falando sobre isso, mas é uma realidade que está acontecendo. Então, a gente logo, se Deus quiser, vai fazer essa audiência pública e vamos tratar desse assunto, né, dessa segurança pública aqui em Ilhota, de forma geral, para que a gente possa resolver vários problemas que estão acontecendo aqui em Ilhota. Então, era isso que eu tinha por o momento. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer breves comunicações? Vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao pessoal que aqui nos assiste, ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Eu quero só passar alguns resultados nossos desse tempo de trabalho que a gente está de 5 para 6 meses, de emendas que a gente conseguiu, Vanderlei. Até então, foram 300 mil do deputado Maurício Schubilac, que esse já está na conta da prefeitura, 200 mil do deputado Berlanda, né? E tem os dos federais que ainda não entraram, mas com certeza até final do ano vai entrar, né? Hoje tivemos em Florianópolis mais uma vez, eu e o meu amigo Betão, para pedir a nova reintegração, Delcio, aqui da nossa rodovia de municipalização de extremo a extremo, tanto Itajaí quanto a Gaspar, para que esse pessoal que ainda não está municipalizado, depois da Mardu e da ponte para lá, estejam todos municipalizados. Isso vai facilitar a vida de muita gente que ainda está com problema, e eu acredito que com a reunião que tivemos hoje lá com o deputado Gé e juntamente com o deputado da nossa bancada, o Sargento Lima, eles vão brigar por nós e a chance é bem grande que vamos conseguir um resultado positivo. Então, estamos trabalhando o que for possível dentro da lei e da legalidade, a gente está correndo atrás. Tá bom, meus amigos? Um abraço e Deus abençoe. Obrigado, vereador Márcio. Vladimir, isso? Dando continuidade, mais algum vereador? A palavra, vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e a comunidade aqui presente. Sejam todos bem-vindos, cada um reivindicando a sua questão. Isso é muito importante. Quando nós buscamos, desculpa, estou um pouco gripado, isso é muito importante. Uma comunidade ativa, sempre conquistamos grande êxito. Queria pegar um gancho aqui do meu amigo Delcio, falar sobre o cemitério. É um caos a gente está aqui falando sobre os nossos entes queridos. Eu tenho minha mãezinha, meu paizinho que estão no cemitério evangélico, e por esse motivo eu peguei ali para cuidar, coloquei energia, coloquei aquelas lâmpadas que acendem à noite, as fotocélulas para que acendam à noite, fiz banheiro, tudo com recurso próprio. 3 dias depois, fui lá roubar os fios, roubaram as lâmpadas e roubaram as fotocélulas que acendem à noite. Roubaram a porta do banheiro e quebraram a mangueira, o cano que entrava água pro sanitário. Dias depois reclamaram que a água estava aberta, fui lá ver, tinham quebrado. É um absurdo. Aqui no nosso cemitério municipal, eu fiz um pedido para que fizesse uma reforma, estava muito abandonado ali. O prefeito foi ali, colocou as portas, arrumou. Em uma semana roubaram as portas. Então assim, é um povo que eu acho que não tem coração, não tem sentimento. Ali está a memória de grandes homens, grandes mulheres, e também eu fico indignado com essas pessoas que compram esse material, que não é nós estamos falando agora sobre o A ali, associações de alcoólicos anônimos. A pessoa que está doente, essa pessoa que está fazendo isso, vai lá roubar, ele está doente, mas mais sem consciência aquele que compra esse material para que a pessoa compre, sei lá, uma droga, um litro de cachaça, e se enterrar mais e trazer um prejuízo. Eu gastei em torno de R$ 2.500.
e talvez o cara vendeu por R$100, R$80. Então isso é um absurdo, é um grande afronta para a comunidade. Então assim, todos os nossos munícipes, se vê alguma coisa nesse sentido, vamos tentar fazer o melhor, listar a memória das nossas famílias. Então Deus, é uma guerra que a gente tem que estar lutando. Ter ali guardas é importante, mas ter um povo civilizado é muito melhor. Então assim que a nossa comunidade possa entender que ali está a memória de grandes homens, grandes mulheres. Então essa seria a minha bandeira, e claro, botar um guarda ali, ou até mesmo agora a gente está buscando, junto ao deputado Ismael, o qual ele já prometeu 600 mil, 300 mil entra agora, perto do final do ano aí, pouco antes, para nós colocar câmaras, onde vamos colocar 33 câmaras, que sejam conectadas com a polícia, e vamos fazer um esforço que seja com o bombeiro também. Se der qualquer acidente, o bombeiro já está sabendo a proporção, já pode colocar a guarnição. Então, se Deus quiser, vamos colocar um cemitério também, porque ali não parece, mas poxa, quando chega lá e você olha o túmulo da sua mãezinha violado, você vê que dá uma dor no coração, e às vezes você fica impotente diante de uma situação de um cara que não tem nem um pouco de amor. Também queria falar aqui sobre, conforme falou Márcio, estamos aí no 5º mês de mandato e estamos lutando, trabalhando, e através desse vereador aqui, os cofres públicos da cidade de Ilhota já recebeu 350 mil, está nos cofres públicos. Para quem quiser saber, onde foi aplicado o dinheiro? 100 mil foi aplicado na saúde, 200 mil está sendo aplicado aqui na antiga biblioteca, aonde a gente está fazendo ali uma escola de corte e costura, um projeto meu, e que a gente está lutando, e agora já está praticamente pronto. Eu quero ver, já tem até o nome, já está sendo a lei colocada, a dona Tusnel, uma das mulheres que começou a costurar em Ilhota, então vai ser o nome que vai ser homenageado ela e a família dela. Então eu fico muito contente, o trabalho tem dado resultado. Não sei, parece alguns dias atrás, um jornal, nem sei o nome do jornal, uma rede social, colocou que os vereadores estão gastando muito. E eu queria que esse jornal, não sei quem é, pudesse também colocar o que eu vejo, os outros não sei, eu, vereador do Efeito, que parece ser pouco, uma das coisas, 350 mil. De repente eu peguei de diária, fui a Brasília, onde eu conversei com o deputado Ismael para que ele mandasse 600 mil para a cidade, está bem encaminhado. A gente tem que correr atrás. Nós temos 3 formas de trabalho do vereador: fiscalizar, buscar recursos e legislar, fazer leis. Então eu estou lutando para que isso aconteça. Se alguém quer alguma coisa desse vereador, senta comigo, comunica. Eu estou à disposição para fazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Vanderlei. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Roberto. E queria convidar o vereador Juarez para meu vice-presidente assumir a mesa, que eu sou obrigado a ir no banheiro. A pressão dá uma ligeira, dá uma jacinha. Então, vou aproveitar e dar boa noite de novo, Chico. Presidente. Boa noite, presidente Juarez. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite à comunidade aqui presente, os que nos assistem nas redes sociais. Só relembrando ali do Marcinho, que estivemos na LEF hoje e na Secretaria de Infraestrutura, solicitando novamente, esse pedido de municipalização do trecho da ponte até a divisa de Itajaí e da Mardu até a divisa de Gaspar. Já houve 2 pedidos negados. O primeiro pedido foi para o prefeito, era o Arnoldo Adriano, em exercício, em 2021, e em 2023 o prefeito Dida solicitou novamente e foi negado novamente. Por isso que eu e Marcinho, nós unimos forças para ele com o deputado Sargento Lima, eu com o deputado Gerry, então secretário de Infraestrutura, para a gente tentar de novo essa municipalização, que é muito importante para nós munícipes de Ilhota,
e principalmente aqueles que moram nessa região. Isso é importante para o crescimento também, para a manutenção das estradas e para até as pessoas construírem algumas casas, alguns galpões. Isso seria muito mais fácil para eles. Também conversei com o GR também, foi cadastrado R$350 mil para a pavimentação. Acabei de sair lá, o Marcinho estava comigo, ele viu. Estivemos na Secretaria de Agricultura também, com o deputado Chiodini, então secretário de Agricultura, com o secretário de Agricultura de Ilhota, Roberto Prebianca, solicitando alguns implementos, algumas outras coisas para a agricultura e principalmente uma PC. O Chiodini deixou nós esperançosos, ele disse que vai cadastrar os pedidos, alguns implementos, principalmente a PC. O Dida estava conosco também, o ex-prefeito, dando força para nós, suporte. Então, como o Vanderlei frisou muito bem, para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que ir atrás, batalhar, e não é fácil. Pedindo já é difícil, imagina tu ficando aqui e não indo. O Vanderlei já assinalou 350 mil com o Ismael, o Marcinho 300 mil com o Escudilac, a Leti e a Meres estão sempre lá também pedindo 4 milhões. Então, assim, nós temos que ir, não para se divertir, para ir lá para passear. Nós vamos a trabalho, ninguém vai a divertimento. Se a gente às vezes não posta alguma coisa, ou não bate foto, fala. Se posta foto, fala. Então eu não sei o que estão querendo. Tem uma rede social que eu acho que ele tem alguma coisa contra mim, porque toda semana é uma coisa botando meu nome. Né? Eu acho que deve ser alguma coisa pessoal. Né? Então, só para deixar bem claro que a gente não está, nós estamos trabalhando. E principalmente para o povo de Ilhota, que é o que nós precisamos trabalhar para eles. E não alguns que sempre falam alguma coisa que não cabem às vezes a nós. Né? Nós estamos trabalhando além do povo de Ilhota para o nosso lindo e querido município de Ilhota. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roberto. Obrigado, senhor vice, por ter assumido a presidência. Dando continuidade mais algum vereador. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Isalete Richo. Alete. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. A gente está aguardando, né, Nelly? Estamos aguardando, ansiosas por 4 milhões que o deputado Gerry. Sim. Né, uma parte desse recurso é para ser para o braço do baú e uma parte para a pedra de amolar. E a gente também, quando esteve em Brasília, né, eu já comentei isso aqui várias vezes, mas vou comentar de novo. A gente vai lá, a gente vai nos deputados, eu e a Mary somos metidas, a gente marca a agenda no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, que não é fácil você ser recebido no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, mas eu acho até por a gente ser mulher, sei lá, eles pensam assim, pô, essas vó aqui, vindo aqui atrás, batalhando, né? Então eles olham assim, eu acho que eles têm outro olhar até pra gente que é mulher. E a gente foi recebida 2 vezes no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, e essa última vez fomos na Casa Civil, né, Mary? 2 vezes, né? O prefeito Joel até, inclusive, está em Brasília e foi conversar com o rapaz que a gente teve contato lá, o Thiago Braga, né? Então, assim, a gente está aqui para buscar o melhor para o nosso povo. Eu sempre digo, né? Tem gente que queria estar aqui, sentado no nosso lugar, não dá, mas vai ter oportunidade, se Deus quiser, né? Lute, batalhe, para sentar, como diz o Chico também, né, aqui no nosso lugar, porque não é fácil. Eu sou avó, eu tenho quase 60 anos, eu tenho a minha loja. Hoje eu estive fazendo umas visitas de uns amigos lá na Boa Vista. E eu disse que provavelmente não vou mais ser candidata.
eles não se acreditaram, assim, eles disseram, mas como, se tu estás fazendo um bom trabalho, primeira vez eu não te conhecia, votou sua mulher, a segunda vez eu já votei, e a próxima vez nós vamos pedir voto para ti, eles assim, né? Eu disse, não, mas eu sou daquela que acho que tem que dar a chance para outro, e lá no Baú a gente é assim, no máximo vai 2 vezes, mas eu disse assim, ó, por outro lado eu tenho pena, daí a pessoa, assim, uma pessoa bem culta, bem inteligente, a pessoa disse assim, ó, que às vezes pode assumir outra pessoa que não faz o que tu faz. Porque assim, podem falar de a gente ir para Brasília, pegamos a diária. Mas, gente, a gente busca o melhor. Eu quero ver, tomara a Deus, que se eu subir nessa tribuna, o último dia da sessão, daqui 3 anos, e eu disser, não, eu não vou ser mais candidata, eu vou rezar para que na próxima legislatura tenha vereadores comprometidos com a gente. Porque eu não tiro mérito de nenhum vereador, não sou de dizer que só eu trabalho, só eu. Eu digo que todo mundo que está aqui tem boa intenção. Eu nasci em Ilhota, então assim, às vezes vem pessoas que nem moram aqui, não sabem a nossa história, para dizer lá no grupo que o MDB afundou Ilhota, ou blá blá blá. Às vezes pessoas que nem moram aqui, não sabem, eu não sou aqui, eu não sou muito de defender partido, de falar em partido aqui, mas assim, ó, tem gente que diz assim, ó, sempre que o MDB governou, Ilhota avançou. A prefeitura de Ilhota Nova foi o seu Henrique Chaves que construiu, mas eu não sei tudo, mas meu pai sabe. A ponte de Ilhota, então assim, ó, o Chico sempre diz, sempre que o MDB governa Ilhota avança. Então assim, às vezes as pessoas que não moram aqui, que vão lá nas redes sociais colocar comentário, ofender até todos os né, as pessoas que são, como é que se diz ali? Filiados do partido, ofender, chamando de palavrão como chamado. Se não, nós somos avós, nós somos mulheres honradas. Nós estamos aqui, eu sempre disse, eu vou ser vereadora. Quando eu saí daqui, eu disse, eu quero ser a mesma Lete, a pessoa honrada que eu sou, conhecida, que não tem ninguém para falar isso aqui de mim, ó. Eu sempre digo, eu honro os cabelos brancos do meu pai, e eu prometi no leito de morte da minha mãe, no hospital, que lá de cima ela teria orgulho da filha dela. E eu tenho certeza que ela tem. Hoje eu tive a prova viva lá na Boa Vista, das pessoas dizer que não, que eu deveria ir novamente. Então assim, né? E também quero, desculpa o desabafo, mas tem hora que a gente, né? Tu ser chamada ali, o grupo do teu partido ser chamado ali não era nem para estar comentando esse assunto, né? Porque a pessoa vai ter que se explicar depois. Mas assim, a gente fica chateada, a gente fica triste, porque a política não era para ser assim, né? A política era para ser cada um colocar o seu nome, vir aqui, tentar fazer o melhor, e eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu melhor, tanto que as pessoas dizem isso. No Baú Central, outro dia a menina disse assim, obrigada que tu fez isso, da próxima vez tu vai ganhar mais votos na minha rua. Aí eu disse assim para ela, não querida, mas não vai ter a próxima vez. Como assim? Eu disse, não, porque eu não pretendo ser mais. Não, mas como se o pessoal pedir por ti? Então assim, eu tomara que os próximos que viessem, também na hora que eles dissessem que não fosse mais, tivesse ao menos algumas pessoas que dissessem assim, ó, sério que tu não vai? Nós precisamos de pessoas assim, comprometidas. A gente vai agradar todo mundo? Não vai. Mas vocês podem ter certeza que essa vereadora aqui luta pelo certo. Se for preciso, né, eu sempre digo também, se for preciso falar alto eu também sei, se for preciso dar porrada em cima da mesa eu também sei dar, né? E a gente está aqui buscando o melhor. E também quero pegar um gancho, vou ler ali do cemitério, né? Lá no braço do baú também roubaram, isso é muito triste. Hoje em dia o pessoal lá do braço, eles não colocam mais aquele letreiro assim de metal, né? Porque vão lá e roubam, então colocam tudo mais simples nela, as sepulturas assim, que tem tudo aquele letreiro, aquelas fotos bonitas com aquele metal. Não colocam mais, isso é muito triste. Lá da minha família tinha alguns túmulos que tinha aquele, não aquela casinha de concreto, mas aquele vidro assim, né? Pegaram pedra e foram lá, isso é muito triste, é como diz o Vanderlei. Lá tem pessoas queridas, né? Pessoas, a minha bisavó Polônia, que hoje meus filhos, meus netos, têm a cidadania lá de Luxemburgo, por causa da minha bisavó Polônia. Ela está sepultada lá no cemitério, né? Coloca flores, a gente tem muito zelo por aquilo lá. Então temos que sim, Delcio, conta com a gente, tá? Para tentar resolver esse problema do cemitério aí. Estamos aí, gente. Desculpa o desabafo, mas tem hora que a gente tem que falar, a gente não tem que se intimidar também, porque amanhã fulano talvez vai botar lá alguma coisa, porque a vereadora falou isso. Pode botar, porque eu sempre digo assim, eu olho no olho, se eu gosto eu falo, mas também se eu não gosto eu falo. Eu sou de falar olhando no olho da pessoa. Para mim não tem muito papas na língua, não. Eu acho que a verdade tem que ser dita.
E nunca me omiti no meu trabalho de vereadora, nunca deixei de atender ninguém, seja de partido A ou B ou C, tanto que talvez por isso que eu penso assim, não, é que eu me dou com muito, a gente, o marido às vezes mesmo diz, 10 horas da noite, estou lá no celular respondendo, e tomara que os próximos façam melhor que nós. Vou torcer para aqueles que mais criticam nas redes sociais, né, Marcinho, né, Betão? Entre aqui e faça bem melhor que nós, né? Uma boa noite a todos e fique por Deus. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Fabrício Pereira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, secretário dessa casa, população presente, que nos assiste pela rede social. Então, eu venho aqui agora falar sobre um pedido, né, olhar com mais atenção pelo bairro de Minas, e agradecer também aqui que está o seu Antônio, a filha Ana Paula, né, moradora do bairro de Minas, e em nome deles agradeço todos aqui presentes. Então, hoje meu pedido vai para o secretário da Agricultura, o senhor Roberto P. Bianca, né, que deu uma atenção sobre as valas comunitárias, né, no bairro de Minas, que está chegando o inverno aí. A gente está desde o ano passado com muitas valas assoreadas e isso precisa ser limpo para dar bastante vazão. Também tem caminhos à beira dessas valas comunitárias que ficam com a terra mais úmida, mais mole no inverno, acaba atrapalhando os trânsitos que passam por ali. E também agradecer também o secretário Vila, foi passada a patrola lá no bairro São João, onde tive uma boa notícia que a empresa vai retomar o novo serviço que foi feito aditivo da segunda parte de pavimentação asfáltica. Vai ser amanhã, diz meu Deus, esqueci. O dono da empresa, Amorim, que é o Edivelto, conversando com ele hoje, amanhã parece que as máquinas estão lá para colocar o rachão na segunda etapa da pavimentação. E também agradecer aqui o senhor Antônio Schmidt, que toda vida que eu peço uma atenção voltada para a iluminação pública, ele dá. Então, seria esse o meu agradecimento. Quero desejar uma boa noite a todos, fique com Deus. Até a próxima sessão. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Presidente. Com a palavra, a vereadora Vanderlei. Só para relembrar, né, que os agentes de saúde, né, eles entregaram esse comunicado a todos os vereadores, foi semana passada, né, aqui na casa, né, e pedindo a assinatura de cada vereador, né, por ter recebido esse comunicado, né. E dos agentes de saúde, deles chegar da forma que eles chegaram, que faz muitos anos. Então, eu sei, eu mesma como vereadora, eu fiz pedido de informações, fiz indicações e nunca, o executivo nunca olhou. Então, eu quero deixar bem claro, eu acredito muito que o prefeito Joel, ele vai fazer sim. Porque com Dida, como eu disse, não tinha conversa sobre isso. Hoje, graças a Deus, o salário médio, hoje a gente está ganhando um pouquinho melhor, mas nós ganhávamos um salário mínimo. E nós trabalhávamos, o agente de saúde ele trabalha com muito amor. Né? A gente salva as vidas, sabe? Eu sou sinceramente a dizer, o trabalho que eu mais amei na minha vida foi o agente de saúde. Só não sou o que me dói hoje ser vereadora, é porque eu sou contra ter outro emprego dentro da prefeitura. Então, por isso que eu não sou agente de saúde. Mas o trabalho que eu mais amava era estar no meio do povo, né? E com pequenos gestos a gente faz milagres. Porque a gente ama o que faz. Eu vejo nos agentes de saúde. Então, assim, sabe? Quando vem isso aqui, gente, é um dinheiro federal. Não tem o porquê não dar para nossos agentes, né? Então, assim, isso me dói. Eu, como agente de saúde, é a coisa que mais me entristeceu.
como vereadora, foi de nossos professores, porque o 33,23 foi dado o repasse só de 10,96 e essas situações todas com nossos agentes de saúde, que é dinheiro federal, o porquê não? Então, os professores sabem, porque nenhuma reunião que foi prometida para os nossos queridos professores, nem isso o prefeito teve a capacidade de escutar os nossos queridos professores. Então, assim, não podemos aceitar. E vereador é fiscalizador. Então, nesse caso dos agentes de saúde, cabe sim aos vereadores. E está acontecendo isso porque vereadores não estão fiscalizando ou fazendo o papel dele correto. Eu falo, o grande papel do vereador é fiscalizar. Eu tenho também um recadinho especial para vocês. Um convite, na verdade, né? Vamos alegrar um pouquinho agora o final da sessão, né? Tem um convitezinho especial. Eu e meu marido, a gente vai estar presente, né? Olha aqui, ó. Quero, aqui, nesta casa, eu quero agradecer de todo o meu coração, né? Ao proprietário do Stop Assadão, na pessoa do seu Eduardo. Eu tive o prazer, né? E no seu estabelecimento, eu disse, o melhor espetinho que eu comi até hoje. Espetinho maravilhoso. Convido todos para irem até lá para saborear essa delícia, né? Então, aqui, ó, olha aqui, ó, iniciativa de fazer o maior costelaço que a cidade já teve. Será mais de 30 costelas de fogo de chão no dia 8 de junho. Está bem pertinho, gente. Ó, dia 8 de junho, na Associação dos Servidores Públicos de Ilhota. Convida todos os amigos e familiares para prestigiarem esse evento, onde vamos estar incentivando a outros empresários a fazer algo novo para a nossa população. Parabéns, né? E vai ser um sucesso. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Não havendo mais vereadores que queiram fazer essas explicações pessoais, passo então as considerações finais desta reunião. Iniciar, como sempre, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez nesta casa, neste ato, presidindo mais uma vez a sessão, no meu 6º mandato como presidente desta casa e no meu 8º mandato de vereador. E quero aqui dizer aos prováveis futuros candidatos, a vereador e a prefeito, querem sentar nessas cadeiras, ou na do vice, ou na do prefeito, façam alguma coisa pela população. Só falar mal, só criticar, vocês não chegarão a sentar nessas cadeiras. Eu costumo dizer que a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Se você plantar bem, você vai colher bem. Se você plantar mal, você vai colher mal. Então, todos aqueles que têm vontade, coragem, porque eu admiro aquele que tem vontade, coragem, coloca o seu nome à disposição e vai para a urna. Porque a urna é o fundamental. Lá ela vai dizer se você vai ter o crédito de estar aqui ou não. Primeiro, com a permissão de Deus. Porque sem a permissão de Deus, nós não estaríamos aqui. Todos poderiam votar em nós, mas se não for permissão de Deus, nós não estaríamos aqui sentados nessas cadeiras. Porque está lá nas Escrituras. As autoridades, sejam elas boas ou ruins, são constituídas por Deus. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E ao mesmo tempo, Ele nos tira. Então, se alguém quer sentar nessa cadeira, achando que falando isso, falando aquilo, ofendendo esse, ofendendo aquele, acha que vai sentar aqui, está muito enganado. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa em benefício da nossa cidade, dos nossos municípios. Porque senão vai ficar só falando e não vai sentar nessas cadeiras. Quero pegar aqui e falar a respeito dos cemitérios, tanto do municipal quanto do evangélico. Teria que ser colocado as câmaras, né? Interligadas, né? Com tempo real, com a polícia militar, para que quando o vândalo estivesse ali fazendo, chegasse já ali e ali já descesse no torrente. Porque embora que são doentes, drogados, mas sabem o que estão fazendo. Porque sabem para onde vão levar. E mais sem vergonha do que eles, é o cidadão que compra. Porque se não tiver o comprador, não tem o ladrão.
pessoas só roubam porque sabem onde vão vender. E bem foi colocado aqui. Às vezes um objeto que vale R$1.000 troca por R$10. Destruindo, às vezes não é nem o valor do que foi tirado, e sim o valor sentimental familiar. Isso não tem preço. Então teria que ser interligado essas câmeras em tempo real, direto na viatura, para que a viatura pudesse chegar no local na hora e fazer acontecer. Porque, vamos botar a vigia. É importante, mas sem chance. Tem que botar 24 horas, e mesmo assim, o vigia está aqui, estou lá na outra ponta. Não vai conseguir. Então, uma câmara que pegue tudo interligada na Polícia Civil e Militar, para que possam ser identificados, né, a face do cidadão, né, e que possa ser punido. Porque senão, não vai acabar. Como bem falei, né? Não é o valor do que você colocou ali, é o valor sentimental. Também, das emendas parlamentares, ano passado trouxe R$1.250.000 do meu deputado de Joinville, Fernando Filho. Esse ano já trouxe R$300.000 para a PAI do deputado Júlio Garcia, R$190.000 do deputado Fernando Filho, mais uma ambulância para a saúde, e tem mais R$200.000 para a compra de uma van também do deputado Fernando Filho. Então, isso são recursos que a gente traz para o nosso município. Então, é muito importante que a gente traga recursos para que as coisas possam acontecer. A respeito do AA, temos uma reunião hoje ali, vou combinar, convocar o prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretário de saúde, secretário de ciência social, CRAS, para que uma reunião conjunta a gente possa, né, ver a melhor medida a tomar, porque só quem tem, né, uma pessoa alcoólatra em casa sabe o que isso dá de transtorno. Destrói uma família, destrói um patrimônio, né? E muitas vezes aí vai para o médico, interna na clínica, gasta-se um dinheirão, fica 9 meses lá, volta, se não tiver um amparo, um apoio, vai voltar. Porque parar de beber é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é não voltar a beber novamente. Parei. Fácil. Mas se provar o primeiro gole, volta tudo a estaca zero. Então a gente tem que fazer, né, uma reunião coletiva com essas pessoas, com essas entidades, com essas secretarias, para que a gente possa fazer o melhor para solucionar o problema dessas pessoas que têm, porque isso é uma doença e precisa de tratamento. E sozinho a pessoa não consegue sair. Pode internar 9 meses na clínica, como a gente faz, gasta-se dinheirão, quando volta a primeira coisa que vai com bola de novo, e aí foi tudo de abaixo. Né? Para isso, esse tratamento aqui, né? E o AA, se não me falha a memória, eu acho que é dia 10 de junho, completa 90 anos de existência. Então, ali já salvou inúmeras vidas. Né? Então, que a gente possa dar um apoio a essas pessoas que se dedicam voluntariamente, não pedem dinheiro, não cobram nada, eles mesmos, né? Eles mesmos se ajudam e ajudam as pessoas que necessitam. Então, é fundamental que a gente possa fazer que isso aconteça. Também aqui quero as pessoas que já receberam a taxa de lixo em casa e que estão achando que está errado, eu peço que essas pessoas se dirijam até o setor de tributação, porque houve um erro ali no sistema e Teve gente que recebeu... Teve valores absurdos ali. E o reajuste que teve foi de 4,36. Quem pagou mais do que isso, procure a prefeitura e vai ser refeito os cálculos e vai ser pago somente aquilo que aumentou conforme o reajuste que foi, segundo o secretário, passou lá, 4,36% de aumento. Então, as pessoas que pagaram acima disso, né, podem procurar a prefeitura que vai ser corrigido e você vai pagar o valor com apenas o reajuste. Eu paguei, acho que foi 500 e pouco ano passado, e esse ano não chega a 600. Então está ali naquele percentual. O meu já chegou, eu peguei o antigo e vi que está correto. Mas teve pessoas que me ligaram que pagaram 300 ano passado e esse ano veio R$1.000. Não paga, vai na prefeitura que está errado, tem que ser corrigido. E eles estão lá à disposição para aquelas pessoas procurarem, que eles vão corrigir para que possa ser feito da melhor maneira possível, para que não prejudique nenhum dos nossos contribuintes.
Entrei também com um pedido, uma indicação, eu acho que ela vai ser lida semana que vem, para que a gente possa reformar a nossa capela mortuária por fora, porque por dentro além da tabela, embora já roubaram cafeteira, roubaram garrafa térmica, é o fim, né? Uma coisa bonita, chique, para um momento triste, né? Mas pro lado de fora chegaram a roubar ali aquela corrimão que é de inox, quebraram e roubaram para vender, gente. Né? Isso é o fim do mundo. Então tem que arrumar a iluminação para o lado de fora, os bancos que tem lá, né? Inclusive eu comprei bancos novos aqui para a Câmara, alguns daqui vão para lá, que já tem um lugar quebrado, né? A gente vai doar daqui, vai dar um pouco para o bombeiro voluntário também, e aqui vai ser colocada cadeira nova, mais cadeiras, né? Para que a gente possa, quando tiver um evento maior, todos poderem ter cadeira para estar sentado aí, e que a gente possa reformar a nossa capela mortuária, né? Uma coisa que já foi fácil, o recurso aqui desta casa, para que ela fosse feita, e nós não vamos deixar aquilo ali se acabar. A gente, em velórios ali, a gente recebe inúmeros elogios de pessoas de cidades vizinhas que desconhecem uma capela tão bonita, tão organizada igual a nossa. Então, por isso, nós não podemos deixar que isso se acabe. Já falei no velório da minha irmã semana passada, peguei o prefeito lá e comecei, mostrei a ele, então já vou pedir para a Camila fazer o levantamento para a gente fazer. Eu disse, se a prefeitura não tiver dinheiro, que tem, a Câmara tem e repassa. Mas nós vamos deixar aquilo lá reformadinho, bonitinho, para que no momento tão difícil, tão triste, né, a gente possa ter um lugar de conforto. Porque quem já passou, por quem eu conheço, né, nós éramos em 15, estamos em 7. Quem já passou por isso sabe o sofrimento que é. A dor que é perder um ente querido. Então, é que a gente possa melhorar aquilo ali cada vez mais. Dando continuidade também, vamos lá, eu não queria falar, eu tinha prometido que eu não ia mais falar, mas não dá para escutar e ficar de boca fechada. Então, também estou fazendo, o filho não foi aprovado, eu vou entregar aqui, eu acho que está o pleitinho aqui, que é técnico de enfermagem, né? Eu fiz uma moção às enfermeiras e técnicos de enfermagem para entregar depois no final da sessão, né? Pelo relevante serviço prestado por eles na nossa saúde, né? Quero aqui dizer, né, que a saúde de Ilhota não está o que nós queremos, a gente sabe disso, mas ainda, se vocês forem nas cidades vizinhas, vocês vão ver que o nosso não está tão ruim. Vai lá para o Rupa, para o Marieta. O Marieta tem 3 médicos para atender 11 municípios. É loucura. Sabe? Pessoas ficar 10, 12 horas lá esperando ser atendido. Aqui está demorando, tá, mas estão sendo atendidos. É claro que sempre vai faltar. Você nunca vai conseguir resolver tudo. Mas tenho certeza que em conjunto nós vamos melhorar cada vez mais a nossa saúde. Nós temos 2 problemas para resolver e acredito em cada um dos senhores vereadores e vereadoras que aqui estão, prefeito, no vice, nos nossos secretários e cada funcionário, do menor ao maior, que tenha vontade de fazer com que a nossa cidade fique cada vez melhor. E juntos somos mais fortes e vamos fazer isso acontecer, tenho a certeza. Quanto ao INFA aqui, que recebemos aqui dos ACS, a própria vereadora Vanderleia leu ali, ela leu, que é poder do Executivo, não do Legislativo. Nós não podemos aqui, nós, fazer um projeto de lei dando esse reajuste para eles, repassando esse dinheiro para eles. Esse projeto tem que partir do Executivo para o Legislativo, se precisar. Se ele tiver poder de fazer através de decreto, ele nem precisa de nós. Mas se precisar da Câmara, aí sim. Aí podem culpar os vereadores se algum vereador votar contra o repasse que é de direito de vocês. Enquanto isso, não podem culpar. A vereadora Vanderleia falou sobre o aumento dos agentes, né? Vereadora Vanderleia, quero aqui mais uma vez, né? No dia da votação do aumento dos agentes, a senhora não estava. Nós votamos, a senhora falou. No dia a senhora estava ausente. Mas nós estávamos aqui e votamos a favor. A senhora falou mais uma vez aqui, eu não queria tocar nesse assunto, mas como a senhora tocou, eu estava deixando esquecido. Deixa para lá, não. Deixa. Parece que vai pegando no pé de necessário. A senhora falou que foi contra e votou contra o salário do vereador, junto votou do prefeito, vice e secretário municipal, porque acha um absurdo. Eu até vou concordar com a senhora, é um absurdo. Só que a senhora votou contra e continua recebendo um aumento de R$ 1.531 que aumentou. Então a senhora devia dar esse dinheiro para os agentes, para os bombeiros, para a PAI, aí a senhora deve ser justa, porque a senhora foi contra, fez campanha contra, mas continua recebendo na sua conta R$ 1.531 que aumentou
de uma legislatura para outra. Nós estávamos 8 anos sem reajuste. E foi feito o reajuste aqui, e nesse montante aumentou o salário do vereador de um valor a mais de 1.531. E a senhora recebeu janeiro, fevereiro, março, abril, e vai receber agora em maio esse valor aqui. Então a senhora pega esse valor, que a senhora é contra, e doe para uma entidade, para uma PAI, para um bombeiro, para os seus agentes queridos, que a senhora tanto fala, mas falar e não ajudar não resolve. Me perdoa, eu não queria tocar nesse assunto, né? E assim, né? E falando em diária, né? E se a senhora, se somar o tempo que a senhora está aqui, eu até não tenho levantamento, mas chega próximo de 40 mil reais de diária que a senhora pegou de diária, viagens, cursos e outras coisas mais. Então assim, ó, é fácil falar, mas já que vamos falar, vamos ver se nós não temos um telhado de vidro. Porque falar e faz o que eu quero, então, faz o que eu falo, mas não o que eu faço. Aí fica difícil. Então eu não queria tocar nesse assunto, eu tinha prometido para mim mesmo, não, mas deixa para lá, parece coisa pessoal. Mas a senhora veio novamente falar, que pelo que a senhora acabou de falar agora aqui, só a senhora fiscaliza, só a senhora trabalha, nós somos tudo enrolando mesmo. Ela fala que ela fez aqui, só ela trabalha, só ela fiscaliza e nós não podemos nada. A senhora falou de novo na Tribuna Livre, a senhora teve a maior oportunidade da sua vida de protocolar um requerimento na reforma da lei orgânica e do regimento interno. Está aqui, eu protocolei para que fosse a Tribuna Livre tivesse no regimento e na lei orgânica. Nem isso a senhora fez. A senhora ia perder? Mas eu ia perder, mas a senhora tinha um documento comprovando o que a senhora pediu. E a senhora não pediu. Prova disso que a senhora já apoiou no vereador Vanderlei, quando ele fez. Quando ele fez. Vereadora, a senhora não pode fazer uso da palavra. Botei a baiana. Respeito, a senhora não pode fazer uso da palavra. A senhora falou, todo mundo escutou a senhora, então quando chegar essa oportunidade, a senhora pode falar. O vereador Vanderlei falou na época, eu não quis falar, mas o vereador falou, a senhora tem a oportunidade de protocolar um documento que a senhora não protocolou. Então a senhora fala uma coisa e faz outra. Cara, eu não sei quem é que está te orientando, adoro a senhora tem um coração enorme, vereadora. E isso que me dói, porque a senhora tem um coração muito bom. Vereadora, a senhora não pode falar agora, a senhora me respeita. A senhora tem um coração enorme e vai escutar pessoas para falar besteira. Vai escutar pessoas que estão colocando a senhora no caminho errado. Porque a senhora não é essa pessoa que a senhora fala essas coisas. A senhora fala coisas pela boca dos outros. Isso não fica bem para a senhora, porque a senhora é uma pessoa boa, a senhora não é uma pessoa ruim. E a senhora está se deixando levar. Então assim, ó, eu não queria tocar nesse assunto, mas é a mais pura verdade. A senhora continua votou contra, mas continua recebendo o aumento. Falou, e aí pegou as diárias. E se o vereador ganha tanto, para que pegar diária então, pô? Faz que nem eu não pego, então. Não. É opção minha, eu posso pegar, mas eu não pego. Nem aqui, nem na saúde, nem na prefeitura. E a senhora é contra trabalhar em 2 locais? Eu não sou contra, não. Eu não estou lá de favor, eu estou lá porque eu fiz um concurso público que eu prestei e passei. E não há compatibilidade de horário, eu posso ser servidor público lá e posso ser vereador aqui. Então eu não estou infringindo nenhuma lei e não sou contra. E se a senhora tem tanta vontade de ser agente de saúde ou trabalhar na saúde, faça um concurso público, passe, vá lá e a senhora vai ser aquela Vanderlei que a senhora é, de coração bom, ajudar as pessoas como servidora e pode ser vereadora sem problema algum. Tá? Então eu não queria falar isso. Aí o prefeito não está na cidade, está em Brasília, deve chegar quinta-feira, vou procurar ele, vou ver se realmente esse valor entrou, se existe esse valor, quanto que tem e o que ele vai fazer, se ele vai mandar um projeto, se depende da Câmara, ou se ele pode fazer através de decreto, e pode ter certeza, se é direito de vocês, vocês vão receber. Eu sempre falei nessa casa e quero aqui repetir, salário não se discute, se paga. Se é direito, vocês vão ter razão, vocês vão ter o direito.